Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paideia. Hoje pra gente tratar da história de um movimento que literalmente marcou uma nova forma de pensar para o ser humano. Hoje a gente vai falar e tentar entender um pouquinho sobre o movimento humanista, o que foi e como surgiu esse movimento que basicamente vai começar a construir o pensamento moderno. Então ele está contextualizado nessa transição da Idade Média para a Idade Moderna. Quando a Idade Média começa a viver o seu processo de transição, naquele período que a gente chama de Baixa Idade Média, a partir do século XII, XIII, XIV, né, com os acontecimentos das cruzadas, com o renascimento comercial, urbano, cultural, também começa a se construir ali uma nova forma de pensar, de olhar, entender e sentir o mundo literalmente. E essa nova forma de pensar começa a colocar um elemento diferente no centro do pensamento humano. Aquele pensamento medieval que era voltado para a religião, para a fé, para Deus, agora começa a ser gradativamente substituído pelo ser humano. O ser humano é colocado no centro do pensamento, da produção científica, cultural e do olhar do ser humano. Então o movimento humanista é a valorização do ser humano. O ser humano passa a ser o centro da preocupação, né, do movimento, né, da sociedade. Isso muda uma perspectiva de forma muito interessante, porque aquilo que até então tudo era voltado para a religião, agora começa a ser voltado e pensado para o ser humano nesse sentido. Então, até a Idade Média, basicamente a religião explicava todo o mundo, né? Então nós vivíamos aquilo que nós chamamos do sistema teocêntrico, aonde nós temos como grandes características a ideia do conformismo. Vivemos essas situações, principalmente o sofrimento, a dificuldade da vida ali durante aquele período da Idade Média, como algo que tem que ser assim, né? O ser humano naquele momento ele é conformado com aquela situação, porque o mundo é um reflexo justamente, né, do céu, né, ou da vontade de Deus, literalmente. Então o sofrimento fazia parte da vida humana, e nós vamos ter como principal característica cultural científica a escolástica, aonde a razão, o conhecimento humano, ele estava a serviço da justificativa da fé. Então a razão ela servia para legitimar a fé, a religião, a explicação religiosa. E a partir do desenvolvimento do movimento humanista, isso começa a se transformar. Então, a escolástica é substituída justamente por esse movimento humanista, onde o ser humano é colocado no centro e aonde a razão agora passa a ser pensada como forma de atender às necessidades humanas ou voltada para as grandes questões do ser humano. Então o ser humano passa a se valorizar a partir disso. E aí nós vamos começar a substituir o sistema teocêntrico pelo antropocentrismo. Nós vamos tirar Deus do centro e vamos colocar o ser humano no centro, né, como nossa grande preocupação. O sofrimento, que era algo conformado daquele momento, vai dar origem e vai dar lugar ao hedonismo. A gente vai valorizar os nossos prazeres. Vamos fazer coisas pelo nosso prazer. Vamos comer nossa comida favorita, vamos passear pelo prazer de sentir aquela sensação e aquelas emoções nesse momento. Então esse conformismo, a ideia de nos conformar, que o mundo teria que ser assim, começa a dar lugar ao progresso, porque começamos a buscar, né, começamos a fazer movimentos de busca, né, dessa valorização e desse atendimento das nossas necessidades e dos nossos prazeres nesse momento. Então isso é basicamente o movimento humanista, e isso começa a construir uma nova perspectiva, basicamente de vida, de olhar, de sentir o mundo. Mas como que o movimento humanista ele surge, né? Nós costumamos chamar a Península Itálica como o grande berço do surgimento do humanismo, né? Por quê? Por causa de alguns fatores muito marcantes, né? Primeiro, quando começa o movimento do renascimento cultural, do renascimento econômico, desculpe, a Itália é o grande centro, é o primeiro lugar onde isso começa a renascer com mais força, devido às suas cidades portuárias. Mesmo durante a Idade Média, durante todo aquele momento onde nós tivemos uma retração das relações econômicas, sociais, a
Itália manteve-se viva e manteve um relativo contato comercial devido à atividade marítima que era característica daquela região. Então, quando o comércio começa a ressurgir, essas cidades elas já têm uma base e o comércio ali começa a prosperar de uma forma mais significativa. Quando acontece o movimento das cruzadas, a partir do século XII, né, as cruzadas elas vão reacender ou vão ter como grande benefício para a Europa nesse momento a retomada das rotas comerciais com o Oriente. Então ali o comércio começa a prosperar, a burguesia começa a se consolidar e começa a ganhar dinheiro e começa a financiar uma outra atividade e um outro estilo de vida. Mas essas rotas comerciais, esse reaquecimento do comércio, traz uma coisa extremamente importante para essa nova perspectiva do surgimento do humanismo. É o contato cultural. Então, quando eles saíam da Itália ou saíam da Europa em busca desses novos contatos culturais, o europeu também começa a fazer contatos culturais com outras realidades, com outros conhecimentos, com outras práticas religiosas, com outras formas de explicação de mundo que eram diferentes da sua. E isso começa a ocorrer um movimento de se somar e começa a provocar um enriquecimento cultural de busca, né, de novos contatos e de novos olhares. Isso faz com que a gente questione essa nossa realidade e comece a buscar novas explicações de mundo a partir desse momento. Outro acontecimento que é marcante para o surgimento do humanismo é a queda de Constantinopla em 1453. Em 1453, a cidade de Constantinopla e o Império Bizantino caem, né, nas mãos do Império Turco Otomano. A partir dali, né, o Império Bizantino desaparece, marcamos literalmente o início da Idade Moderna, mas esse movimento da queda de Constantinopla vai fazer com que muitos grandes intelectuais bizantinos acabem fugindo por causa das perseguições de Constantinopla e venham para a Itália, onde tinham um contato, onde já tinham um conhecimento, e passem a viver ali, produzir, pesquisar e trazem consigo muitos conhecimentos que a Europa literalmente tinha deixado esquecido durante a Idade Média, ou a igreja controlou o acesso desse conhecimento. Por isso que também, logo aí no século XIV para o século XV, nós vamos viver o movimento do renascimento cultural, onde a gente vai buscar influências, conhecimentos lá com os gregos antigos, né, com os romanos, porque eles já falavam de muitas coisas que ajudam a gente a explicar essa nova dinâmica que o mundo está vivendo aí no século XV em diante. Então a Península Itálica, ela vive uma efervescência, uma dinâmica cultural, de contatos, de circulação de conhecimentos, de visões de mundo que vão acabar contribuindo para que esse movimento ele comece a ocorrer de uma forma muito mais forte ali. E lembrando também que a Península Itálica é o berço do Império Romano. Então os romanos eles conviviam com essa influência, né, do grande Império Romano, né, da Roma antiga, de tudo aquilo que Roma produziu e deixou de legado para o ser humano. Então eles sentem-se inspirados, né, por essa arquitetura, né, respiravam isso. Então começam a buscar esse conhecimento. E aí começa a se desenvolver o conhecimento, o pensamento racional, o empirismo, e aí o questionamento daquelas explicações religiosas começam a dar lugar a explicações científicas, e a gente vai viver a partir deste momento um grande avanço na busca, no desenvolvimento de novos conhecimentos, de novas perspectivas científicas, e a partir daí surgem grandes nomes, como Copérnico, como Kepler, como Newton, como Galileu, né, como Leonardo da Vinci e muitos outros que produziram conhecimentos absurdamente fantásticos e importantes para o desenvolvimento do mundo moderno a partir desse momento. Ok? Ó, gostou do vídeo? Deixa sua curtida e segue o canal.